sim, chora na cama que é lugar quente, porque, puta que pariu, os colorados reclamaram de arbitragem nesse jogo, aí eu larguei, aí eu vou embora. Os colorados vão reclamar de arbitragem nesse jogo, em que o Corinthians fez 6 gols. 6 gols! Aí você pode escolher. Tá bom, tira os 2 anulados, tira o pênalti, ainda assim seria 3-2. Tá bom? Tá bom pra vocês? Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. E vamos que vamos! Segunda vitória do Dorival. O time não jogou tão bem assim, tá? Não jogou tão bem, mas tem muita coisa para exaltar nessa vitória. Muita coisa. Por que o time não jogou tão bem? Porque quando tava 11 contra 11, o Corinthians para de jogar com 20 minutos de jogo, começa melhor, mas não cria tantas chances assim. O jogo estava um pouco até mais equilibrado, tá? Mas começa um pouco melhor. O Inter tinha tido uma ou outra chegada, mas nada demais. E aí faz o gol. E aí o Corinthians consegue o seu gol com o Yuri Alberto deslocando a coluna dos 2 zagueiros, na verdade o Vitão e o Fernando, que são ótimos jogadores. O Yuri Alberto, que eu até pensei, toca essa bola, chuta pro gol, ele dá uma segurada ali e tal, só que ele no jogo de corpo, ele tira os 2 caras chutando o contrapé do goleiro. Aliás, o Antony do Inter fez uma puta partida, tá? Por isso, mais mérito ainda do Corinthians ao fazer 4 gols. 4 gols. Tudo bem que tem expulsão no segundo tempo, mas tem tantas questões da arbitragem que a gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. Aí o Corinthians faz o primeiro gol com o Yuri Alberto e o Roger, que estava mais cauteloso no jogo, ele estava mais Fernando mais afundado ali entre os zagueiros, no modelo com o Alan Patrick até mais solto, colando no Ener Valencia, buscando aquela bola futura no Ener, o SBB pelo lado esquerdo, o Thiago Maia, que é um cara que gosta mais da bola, né? Junto do Bruno Henrique, ou seja, ele deu uma reforçada no meio, mas baixou o Fernando. Quando ele toma o gol, o que ele faz? Ele avança essa galera, ele pressiona o Corinthians, e aí o Corinthians tem algumas instabilidades sérias quando é atacado. E aí o Corinthians começou a se desestabilizar. A defesa do Corinthians sofreu demais no jogo em determinado momento. Antes do Inter virar o jogo, o Inter já estava chegando. E já estava claro isso. E a mudança tática do jogo, ela já era evidente. O Inter empurrando, dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, o Inter estava empurrando o Corinthians. E aí o Wesley chuta uma bola que o Hugo faz um milagre embaixo, depois ele falha, né, um dos gols. Acho que sim, né? Porque ele calcula mal. O cruzamento foi muito bom, mas ele calcula mal o tempo da bola. Parece que ele não vai chegar, e aí o Aguirre chega chutando. Mas antes disso tem outro gol, né? Esse é o gol de empate. É tanto gol que eu já me perdi. Mas enfim, aí o Inter empata o jogo e na sequência vira. Questão de minutos. Apagão. E aí depois o Corinthians volta pro campo. Volta a ter um pouco mais de controle. O Carrilho fez um partidaço para variar. O que o Dorival fez? Dorival montou um 4-4-2. Ele tinha, olha o repertório do novo técnico do Corinthians. Jogou com reservas, fora de casa, Novo Horizontino, 4-1-4-1, Maicon à frente da defesa e 4 jogadores fazendo uma linha, sendo um deles o Thales, que fazia o vai e vem com o ataque, tá? E o Héctor Hernandes mais na frente. Agora, vai para esse segundo jogo, ele mete um 4-4-2. Quase no mesmo modelo, mas 2 linhas de 4. Não tem um volante fixo. Eu imaginei que o Ranieri fosse começar a voltar para ser um terceiro zagueiro, para fazer uma proteção maior à área. Isso não está acontecendo. O Ranieri muitas vezes se lançou ao ataque e até teve uma finalização dele que passou perto. O Ranieri está mais solto, mais para frente. O Dorival enxerga dessa maneira. Pode ser que em algum momento isso aconteça, mas ele não está se preocupando por hora em proteger a defesa com o Ranieri mais baixo, como o Inter faz com o Fernando, por exemplo. Imaginei, inclusive, que o Roger tenha buscado espelhar um possível time do Dorival, e ele se deu mal porque o Corinthians jogou de outra maneira. Romero bem aberto pelo lado esquerdo, Carrilho bem aberto pelo lado direito, Ranieri e Martínez ali por dentro. E aí, dessa maneira, o Carrilho começou a... no segundo tempo, o Carrilho começou a emendar uma sequência de cruzamentos, e eu sou um crítico muitas vezes quando a equipe abusa dos cruzamentos. Agora, os cruzamentos do Carrilho, todos entram, cara. Porque ele tira o peso da bola. Primeiro, ele sempre consegue o cruzamento.
tem sempre dois caras marcando ele. Ou ele dá o tapa na linha de fundo e ele cruza antes do cara dar o bote, ou ele consegue o cruzamento antes do cara pensar no que fazer. Ou ele vai, ameaça, volta e o Mateuzinho vem livre para fazer esse cruzamento. Mas quando é o Carrilho que cruza, ele cruza aqui, ó. O terceiro gol, que seria o terceiro gol do Memphis, que foi uma pintura, que foi anulado, é essa fatiada aqui, ó. Tirando o peso da bola e saindo do goleiro. E saindo. O goleiro não consegue nessa bola. Porque ela tem GPS, parece que ela vai para o miolo da área, só que ela passa um pouquinho, e aí normalmente tem um cara ali para finalizar, ou a bola vem para o Romero, que aconteceu o gol do Yuri, por exemplo, que também foi anulado, meu Deus. E aí ou o Bidu pegava essa bola, ele começa com o Hugo, né, o Dorival, e aí no segundo tempo bota o Matheus Bidu. O Dorival, esse revezamento aí tem limite, tá? Eu sei que ele quer rodar, o Angelini estava com controle de carga, e aí ele tá dando espaço. A gente falou isso no jogo passado, né? Ele botou o Alex Santana, botou o Charles. Agora ele tentou resgatar o Hugo. Calma lá, Dorival. Calma também, né? Pô, jogo grande, jogo contra o Inter, jogo difícil. Calma também. Mas ele começa o primeiro tempo com o Hugo e no segundo o Matheus Bidu, que até acho que fez um bom jogo. Porque aí o cenário muda também com a expulsão do Bruno Henrique. Só que até a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians tinha 2 gols anulados. Ou seja, o Corinthians já estava melhor, tá? O Corinthians no segundo tempo, depois de estar perdendo por 2-1 no primeiro tempo, o Corinthians volta para buscar e não aceitar o resultado. Isso eu gostei, isso eu achei legal. Provavelmente o Dorival deu uma sacudida no intervalo, e aí o Corinthians foi para cima para buscar esse empate. O Inter no segundo tempo não existiu, já antes da expulsão, mas o Inter já não existiu no segundo tempo. Muito por conta da volúpia do Corinthians. E aí vem o gol do Yuri, acho que vem primeiro o gol do Yuri, que é anulado, né? Que é esse puta golaço, que a bola vem do Carrilho. O Romero, eu achei que ele tinha dominado com a mão, mas depois, no replay, eles nem checaram isso. Então ele domina, a bola meio que escorrega, né? No corpo dele, sobra pro Yuri, o Yuri fuzila de perna esquerda. Como bate bem de perna esquerda o Yuri Alberto. Como joga o Yuri Alberto contra o Inter. Isso deixa eles mais loucos ainda. Vocês não têm ideia do quanto dói neles. Dói neles o que o Yuri Alberto faz em todo jogo contra o Inter. E hoje... Aqui, ó, um hat-trick do artilheiro. O Yuri Alberto contra o Inter, ele dá a vida. Meu irmão, que loucura. Mas aí... o Yuri faz o gol e o gol é anulado. Vamos lá. O primeiro gol, que é o gol do Yuri, Chico Garcia, anularia. Tá? Os corintianos podem ficar bravos comigo, eu anularia. Agora, é uma sacanagem o árbitro em campo não perceber, deixar rolar, a bola ir lá para a ponta direita, vem o cruzamento, o Romero domina, o Yuri faz o gol, e aí você anular um gol por conta dessa falta, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas você olhando no VAR, você vendo que originou o gol, porque se não tivesse tido a falta, a bola não teria ido lá para a ponta direita. Mas é muito, muito subjetivo. Eu acho uma sacanagem. Agora, pela regra do VAR, teria anulado esse primeiro gol do Corinthians. Porque eu acho que o carrinho do Mateuzinho no Wesley, no frame a frame, e essa é a merda do VAR, né? No frame a frame, ele pega o pé primeiro do Wesley para depois a bola. Ele tá dividindo, só que ele pega o pé do Wesley e derruba o Wesley. Ele leva vantagem no lance. E é um carrinho duro até. Mesmo pegando a bola, é um carrinho duro, só que ele pega o pé do Wesley antes. Então, eu teria anulado esse primeiro gol. O do Memphis é putaria. É putaria. E aí eu vou explicar por quê. Porque o do Memphis, cara, afora que é um golaço, né? Isso não tem nada a ver com a regra, mas puta que pariu, né? Que gol absurdo o Memphis estava fazendo. Porque o Antony estava bem no jogo. E ele tirou completamente do Antony, né, cara? Ele pega embaixo uma bola difícil de bate-pronto, que vem da direita do Carrilho, sempre ele. E ele fuzila, cara. Fuzila, aquela bola que é indefensável. Ela bate no travessão, ela quica dentro, ela sobe na rede, uma loucura. Só que aí tem uma falta que os caras chamam o Zanovelli pro VAR. Meu Deus, cara, o Zanovelli é inqualificável. Os caras chamam o Zanovelli para ele apitar uma falta que ele viu e não deu. A falta foi na frente dele, o lance foi na frente dele. E eu até agora tenho dúvida dessa falta, tá?
Eu até agora tenho dúvida. Mas o André Ramalho está chegando junto num lance no campo de defesa. No campo de defesa. Eu assim, de tudo que eu ouvi nos últimos tempos sobre protocolo de VAR para a famosa APP, vocês já ouviram esse termo? Que quando o cara está na cabine do VAR, eles estão falando, checando o APP. O que é o APP? Attack Phase Position. É uma sigla em inglês para fase de ataque. Então, por exemplo, quando tem um gol, um pênalti, os caras estão limpando o APP. O que é limpando o APP? Eu estou vendo aqui se não tem mais um pentelho que, tipo, fez uma curva da porra da bola pra gente poder anular esse gol. Esse é o APP. Os caras ficam varrendo o APP, a tal da fase de ataque, até o meio de campo lá, para saber se não tem algum pelo num ovo, eu ia falar uma bobagem aqui, pra anular a porra do gol. Então, esse é o APP. Tô checando o APP, tô limpando o APP, que é um desespero pra anular gol no Brasil. É um desespero. É um desespero. Os caras ficam procurando tudo para poder anular o gol. Beleza. Gente, vão me desculpar. Um lance no campo de defesa não pode ser considerado fase de ataque. E a bola vai e volta para o campo de defesa. E aí só depois ela vai para o lado direito para ter um cruzamento. Então, assim, gente, numa boa. Primeiro, o cara. Se você pegar o lance, o árbitro tá com o cheiro da jogada. Ele tá sentindo o suor dos caras. E o que ele faz? Segue o jogo. Ele viu, ele interpretou como lance normal. O VAR chama para ele interpretar de novo. Ó, tem certeza que não é falta? Tem certeza que não tem uma coisinha aqui pra gente anular o gol? Tem certeza que não tem um pentelho fora do lugar? Não é fase de ataque. Não pode anular um gol desse quando o árbitro interpreta como lance normal. Se não é um negócio escandaloso e se não está próximo da jogada que origina o gol, beleza. Agora, esse gol é putaria ter anulado. Esse gol é inacreditável ter anulado. O segundo aqui já falei, eu teria anulado. Foi falta no Wesley. Falta no Mateuzinho. Esse aí não existe anular um gol desse. Não existe, tá? Vamos lá. Deixa eu me acalmar aqui. Aí tem a expulsão do Bruno Henrique. Os caras vão reclamar, mas pelo amor de Deus, né? A entrada que o Bruno Henrique dá, mas teve antes e não sei o quê. E aí, felizmente pro Corinthians, esse lance especificamente não tem VAR. Esse lance não tem VAR. Esse lance tem que ser decidido pelo sujeito que tá lá dentro de campo. Horroroso como ele é, mas ele só pode ser decidido pelo árbitro que tá lá, que até se atrapalhou para tirar o cartão, vocês viram? Ele tentou tirar o vermelho não queria sair. O vermelho não queria sair, não tinha dado o segundo amarelo. Porque ali é lance de amarelo, é segundo amarelo, mas mesmo que a consequência seja um vermelho, como é um segundo amarelo, ele não pode entrar o VAR. E aí tem que respeitar a decisão de campo. Então, felizmente, porque se fosse uma expulsão direta, não estou dizendo nesse lance, se fosse um lance de expulsão direta, o VAR ia achar alguma coisinha. O VAR ia dar uma pesquisa. Peraí, Gonçalo, velho, vem cá ver. Você deu vermelho aí, mas interpreta de novo aqui. Dá uma olhada de novo aqui para ver o que está acontecendo. Faça-me um favor, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Aí expulsa o Bruno Henrique e muda completamente o jogo. A gente sai um pouquinho da arbitragem, só um pouquinho, e volta pro jogo. Eu me assustei com a primeira medida do Dorival. Porque aí, numa medida inicial, o que o Roger faz? Bom, eu já não tô atacando. Eu já perdi um volante, que não estava jogando bem, que era o Bruno Henrique. Mas eu tenho o Thiago Maia. Eu tenho o Fernando ali, que já subiu para fazer a volância. Eu naquele momento até já tinha descido um pouco mais também, porque o Corinthians estava atacando. Então ele já tinha o Thiago Maia, ele botou o Gustavo Prado, que era ele é um meia ponta, né? O meia é um jogador de ataque mais ofensivo para poder fazer a ligação. Por quê? O que o Roger imaginou? Eu vou ser mais atacado ainda, só que numa escapada eu posso matar o jogo. Normal. Estratégia do técnico que está vendo o jogo e está buscando alguma medida. O Dorival, a primeira medida dele é colocar o Maicon. Eu falei, gente, peraí. O Dorival, pelo amor de Deus. Até não lembro se naquele momento da expulsão, me ajudem, se já estava 2-1.
O jogo recém terminou. Eu tô doidão aqui com essa vitória do Corinthians, como vocês podem perceber. Então, a cronologia aqui ela vai me atrapalhar. Eu não lembro se quando o Bruno Henrique foi expulso já estava 2-1 ou 2-2. Eu acho que ainda estava 2-1. Eu acho que ainda estava 2-1 pro Inter. E aí o Dorival põe um volante. Mas vamos lá. Independentemente se estava 2-1 ou 2-2. Ele precisava ganhar o jogo. Ele tá dentro de casa. Ele tá com um a mais. E aí a medida dele é botar o Maicon. Na sequência, ele vem com uma troca dupla. Ele coloca o Thales também. Aí ele tira o Martinez e tira o Romero. Ok. Que aí ele abre o Thales pelo lado esquerdo, que é um jogador mais de 1 contra 1. E o Maicon, que acho que até entrou bem, porque o Maicon tem qualidade de circulação de bola. Eu sei que o torcedor tem uma bronca com ele, mas o Dorival vai tentar recuperar vários jogadores aí, gente. O Charles, que entrou de novo, ele vai tentar recuperar o Coronado, que vale um capítulo e a gente precisa falar dele. Mas aí o Thales, ele só tem um erro na tomada de decisão, né? Ele entrou pela característica, mas ele tá tendo uma dificuldade na tomada de decisão, ele precisa ter calma. E aí, mudando comando técnico, né? Tem que chegar nele, encostar nele, receber mais oportunidades. Eu acho até que ele entrou bem contra o Novo Horizontino, ele foi bem. Mas hoje ele tava meio afobado ali, até pelo cenário do jogo. Beleza. Aí depois... Deixa eu ver. É isso, né? O Maicon, aí depois ele tira o Ranieri para botar o Coronado. Que aí é a cartada final do Dorival. Porque aí o jogo já tá aqui, ó. O jogo já tá aqui e ele falou assim, agora eu tô lateralizando o jogo, normal, o Inter tá fechado, o Carrilho tá fazendo muito cruzamento pelo lado direito, com o apoio do Mateuzinho, que inicialmente no segundo tempo ficou mais do que no primeiro tempo, porque ele bota o Bidu, e aí o Bidu tem essa espetada pelo lado esquerdo. Só que aí, como ele conseguiu esses cruzamentos ali e tal, não tinha jogo por dentro. Tá muito difícil. O Coronado tentou esse jogo por dentro várias vezes. O passe um pouquinho, Coronado, mede a força um pouquinho, né? Porque ele tentou uma pro Memphis, ele tentou outra pro Thales, ele tentou outra pro Yuri também, muito forte, né? O Thales até domina, consegue dominar, mas ele tentou muito forte esse passe, claro, né, para não ter interceptação, você carrega na força ali por dentro. Mas ele estava tentando esse jogo combinado ali por dentro. O Coronado é esse cara. É esse cara. E se faltava alguma coisa para o Coronado ter confiança, ter moral, porque todo mundo imaginou que o Coronado seria titular hoje. Todo mundo imaginou. E aí o Dorival fala antes do jogo, eu tô esperando ele ficar na melhor condição. Vamos, Coronado! Vamos, Coronado! Chegou a tua hora, Coronado! Chegou o teu momento, meu filho! Aproveita! E depois desse gol, desse golaço, dessa pintura, que ele não desperdiçou, deu uma cavadinha para fechar o caixão do Inter. Isso aí pode fazer muito bem para ele. Tomara. Porque ele entrou bem, ele tentou essas infiltrações, ele tentou esse jogo combinado, ele tentou uma hora uma tabela com o Memphis. É para isso que o Coronado existe no Corinthians. Ele tem uma característica completamente diferente do Rodrigo Garro, mas ele é maravilhoso com a bola nos pés. Só que ele precisa de um gás, ele precisa de uma lâmpada, ele precisa de um choque, ele precisa, sabe, acordar para a vida, porque qualidade técnica ele tem. E assim, eu já falei para vocês, cara, eu já entrevistei alguns jogadores do Corinthians. Não é no ar de uma forma protocolar, não é de um jeito assim, enfim, para não fazer feio e tal. Não, é fora do ar. Os caras chegam para mim e dizem, Chico, que o Coronado joga é piada. É piada. Assim, eles me falam de um jeito assim que não é todo dia que você tem um jogador dessa qualidade. E não tem mesmo, gente. O futebol brasileiro, ele tá nivelado por baixo. Tem alguns bons jogadores, ótimos jogadores e tal, mas na maioria, o Coronado, ele é dos diferentes. Só que não adianta nada ele se esconder do jogo, ele entrar numa rotação abaixo, ele não ter disposição, porque para jogar no Corinthians, irmão, acho que ele já entendeu o que precisa, né? Só que precisa fazer. E acima de tudo, né? Entrar e resolver como ele resolveu hoje. Ele teve poucos minutos. Num jogo, cara, que assim, porra, vamos combinar, mesmo com a mais, mesmo com o Corinthians já vencendo o jogo ali naquele momento, cara, bicho pegando. E ele entrou numa fogueira e foi bem. Então, fechando esse capítulo aqui, Igor Coronado, acho que foi uma grande notícia do jogo. Agora, o terceiro gol do Corinthians, o gol da vitória do Corinthians, vem já nos acréscimos com um pênalti
Já era para ter acontecido no gol do Yuri, já era para ter acontecido no gol do Memphis, mas aí o Corinthians pressionando, acontece um pênalti. Que eu tô vendo gente questionar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim. Ah, mas o. Quem é que tá na bola? É o Bernabé ou é o Vitor Gabriel? O cara, ele simplesmente. Tem um amigo colorado, o Gui. Beijo pro Gui. O Gui tá inconformado. Porque ele diz, pô, mas o que o cara faz? Ele deixa o adversário dominar a bola? Eu falei, olha, em primeiro lugar, acerta a bola, né? Você tá defendendo. Não é que deixa o adversário dominar. Mas você vai pra disputa dentro da área, com aquele pezão assim, você tá correndo um risco. Ah, mas o que faz então, irmão? Desculpa, azar é do zagueiro, né? O zagueiro tem que dar teu jeito, pô. O que não pode, aí eu brinquei com ele assim, o que não pode é fazer o seguinte, Oscar Romero, obrigado. Galera me ajudando no chat aqui, que foi o Oscar Romero. É verdade, foi o Romero, camisa 11, que entra no segundo tempo. Também como uma espécie de buscar, né, alguma retenção de bola, já que o Corinthians estava amassando o Inter no segundo tempo. O irmão gêmeo de Ângelo Romero. Maldosos diriam que ele quis ajudar o Corinthians para, né, para quem sabe jogar com o irmão futuramente. Sacanagem. Mas o que acontece? Ele vai para a disputa, aí eu falei para o meu amigo colorado, dizendo assim, olha, o que o zagueiro faz? Eu acho que você erguer a tua perna e tentar fazer uma cirurgia com a trava da chuteira da barriga do adversário, eu acho que pela regra não pode, mas eu vou olhar aqui o livro e aí eu te respondo, tá bom? Eu falei isso pro meu amigo, porque assim, eu acho que não pode, né? Vocês acham que pode? Você tentar fazer uma cirurgia assim com a trava da chuteira, mas raspou na bola antes, sabe? Aí você deixa aquela perna esticada e faz assim na barriga do adversário, assim, de cima para baixo. E aí não é pênalti? Por favor. Por favor. Mas o mais legal disso tudo é que depois teve um quarto. Aliás, teve um quinto, teve um sexto. Então, assim, chora na cama que é lugar quente. Porque, puta que pariu, os colorados reclamaram de arbitragem desse jogo, aí eu larguei. Aí eu vou embora. Os colorados vão reclamar de arbitragem desse jogo, em que o Corinthians fez 6 gols. 6 gols! Aí você pode escolher. Tá bom, tira os 2 anulados, tira o pênalti, ainda assim seria 3-2. Tá bom? Tá bom pra vocês? Primeira rodada até agora, só estão errando. Você tira o Klaus, que pra mim, volta a falar, é o melhor árbitro brasileiro, tirando o Klaus, todos estão errando. O Klaus é disparado o melhor árbitro brasileiro. Renata, então, só pra reforçar, pra você... a decisão de amarelo, de segundo cartão amarelo, foi correta? Então, na verdade, você tem aquilo que eu falei, você não tem critério. Você não tem critério do árbitro falar assim, olha, esse foi correto, esse não foi correto. Quando você olha o primeiro lance, que ele só vai no corpo e ele atinge o corpo do adversário, você fala assim, realmente é amarelo. Esse lance, se ele pula e não tem o contato, você fala assim, não é lance para amarelo. Agora, o jeito que o jogador entra no campo, que ele vai no carrinho, que ele não disputa a bola, que ele vai para atingir o jogador, é aquilo que a gente está falando, na dinâmica do jogo no campo, você entende, até pelo posicionamento do árbitro, que ele vai ver a ação só do jogador que não toca a bola. Se ele vê que toca no adversário, ele vai aplicar amarelo. Esse é o tipo de lance que eu acho que a maioria dos árbitros vão aplicar amarelo, sim. A gente não tem parâmetro porque essa é a única decisão que foi dele. Sim. As outras foram todas do VAR. Agora, eu também acho que o Bruno Henrique estava para ser substituído, gente. Sim. O Ronaldo, na imagem, aparece de Tava pé, beira do campo. que ele ia entrar no lugar do Bruno E Henrique. acaba entrando no lugar do Ener Valencia. É também um lance ali na linha lateral, Zé? Não precisava. o jogador não Queria evitar. O jogador não conversa mais com o jogador. Ali tinha que estar um Fernando por trás, com a experiência dele. Calma, não vai dar falta, segura. Pronto. Mas ele estava indo para lateral, não é que ele estava indo na direção do gol. Mas você fala do nada. primeiro, né? Do primeiro amarelo. Não, no segundo, na Mas no expulsão. segundo não teve nem falta. Não é nem que Mas ali o que a Renata está falando, Zé, o jeito que o Bruno Henrique vai. Mas Ele se expõe, né? E o árbitro, o árbitro é ruim, né? O ângulo que o árbitro tem não é o mesmo que a gente tem aqui. Não, esse árbitro não tem Ele não tinha tem acabado de anular um gol do Corinthians. Se vocês puderem tirar aí a
À tarde, vocês vão ver ó, que o Ranieri salta, ó. Olha lá, o Ranieri salta. O pulinho do Ranieri é Mas ele dá uma levantadinha no joelho, não dá? Não dá nada, não dá nada. O Bruno tira. É muito rápido. O Bruno tira. É que a mas gente aí, tem então, replay por isso aqui, a gente tem lá pro árbitro que tá meio que na diagonal, talvez até mais pra trás. É por isso que Claro que é uma que ele é ruim. suposição. Minha pergunta é em cima de uma suposição, Renata, mas você acha que se o protocolo fosse diferente e o VAR ou chamasse o Zanovelli nesse lance também, ele também mudaria a marcação dele? Se ele vê que não tem o contato, ele mudaria. Se o protocolo fosse outro, sim. Se ele percebe, se o VAR vê a imagem e fala assim, ó, não tem contato, aí ele mudaria sim para o Ranieri pula 2 metros antes e o Bruno tira o pé, ó. Tava 2-1 pro Inter aí, hein? O Bruno nem estica a perna. O Bruno tá com a perna recolhida. O Ranieri pula e se joga. Por quê? Porque o Ranieri conhece o árbitro. Quando nós... tá aqui, eu e o Silas, vamos falar o português, claro. Quando o árbitro comete um erro, a primeira coisa é você forçar para testar o que ele vai fazer. E foi o que aconteceu. Antes da gente seguir a aqui, famosa o compensação. Vitão, o jovem zagueiro do Internacional, jovem, muito promissor, talvez já seja até uma realidade, na saída do campo, ele vociferou contra a arbitragem. Aqui é sempre assim, ele falou, Renato. Infelizmente, aqui sempre tem que jogar contra 12. Colocam uns árbitros cagados pra apitar aqui. É sempre assim, 11 contra 12 nessa porcaria. Mas então ele tá se referindo à expulsão do Bruno Henrique, porque todos os outros lances foram a favor do time dele. Sim, verdade. Então, na sequência... Ele anulou 2 gols, né? Na cronologia, então, da partida do jogo, Renata, o segundo gol anulado do Corinthians, o do Memphis, você também achou falta na origem da jogada? Também acho falta. Por mais que você tenha uma disputa de bola, o que ele atinge? Ele atinge o pé do adversário primeiro. A hora que você atinge, eu falo isso. Peguei bola, mas peguei adversário junto. Peguei adversário primeiro. Depois peguei bola. Peguei tudo junto. Não recolhi a perna na sequência. Para mim, ele pega sim o adversário. Também tem falta no início da jogada. O Zanovelli próximo da jogada. E aí tem que anular o gol. Essa ele tá mais perto ainda. Agora apitou o jogo. Fala, fiel, que noite espetacular na Neoquímica Arena, hein? O Corinthians venceu o Internacional por 4-2 com hat-trick de Yuri Alberto e gol de Igor Coronado. Vamos conferir os detalhes dessa grande vitória. Nesse sábado, o Corinthians derrotou o Internacional por 4-2 na Neoquímica Arena pela 7ª rodada do Brasileirão 2025. Yuri Alberto brilhou com 3 gols e Igor Coronado fechou o placar nos acréscimos. E que baita golaço, hein? O Timão saiu na frente, sofreu a virada com gols de Aguirre e Thiago Maia, mas reagiu no segundo tempo para garantir a vitória. Essa vitória é fundamental para o Corinthians, que agora soma 10 pontos e sobe para a 7ª posição na tabela. Além disso, marca a estreia vitoriosa de Dorival Júnior na Neoquímica Arena, o que é muito importante e demonstra a força do elenco alvinegro na competição. E aí, fiel, o que acharam da atuação do Timão? Yuri Alberto foi craque da rodada, quero saber de vocês, deixem as suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre o Corinthians. Valeu e vai Corinthians!